mais uma edição do programa Somos Tão Jovens. Estou aqui com a Arthur Ávila e com as nossas convidadas especialíssimas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intercâmbio. Então a gente está aqui com uma moça que está indo viajar, ela está indo para a Austrália, e uma que já foi para a Espanha para contar um pouquinho sobre essa experiência, e também com uma educadora que está aí há 24 anos no mercado, ajudando o pessoal a viajar e aprimorar idiomas e conhecer um pouquinho do mundo lá fora. Então aqui do meu lado está a Francine Lara Godoy Guerra. Ela é advogada, tem 25 anos, está viajando agora no dia 26 de julho, vai passar 5 meses na Austrália. Então a gente vai saber um pouquinho, né, Francine, por que você escolheu a Austrália, por que esse período. E também do lado dela a gente está com a Lena Bernardo, que é diretora e educadora do CNA, está há 24 anos no mercado aí de idiomas. E a escola aqui de Rio Preto tem uma parceria com uma empresa de intercâmbio que ajuda a levar os jovens aí para todos os lugares do mundo, em diferentes formatos, né, Lena, de intercâmbio e de trabalho. E aí, Arthur, com quem que você está aí hoje? Boa tarde, galera jovem e bonita de Rio Preto e todo esse mundo aí que nos acompanha. Antes de mais nada, eu queria só dizer que o programa ele começou hoje com um marketing sensacional, porque somos tão jovens e mostra que é jovem mesmo, porque a Francine eu achei que tinha 17 anos. Eu pensei que eu ia ter que ter um termo de autorização de menor de idade na hora que ela entrou aqui. E ela tem 25 anos. Então, assim, somos tão jovens de verdade. Parabéns, tá? É, assim, sensacional. Mas, Milena, respondendo a sua pergunta, eu tô aqui com a Natália Curti Figueiredo, que está ao meu lado. A Natália Curti, ela foi minha colega de classe, tenho a honra de ter convidado alguém que compartilhou 4 anos de faculdade comigo. E ela, hoje ela é professora, né, aí de português e espanhol, mas na faculdade, no segundo ano, ela fez um intercâmbio aí, ficou quanto tempo? 6 meses. Em Santiago de Compostela, na Espanha. Galícia. E automaticamente toda a Europa aí viveu muito mais do que aprender um idioma, né? Sem dúvida, muito mais no intercâmbio na própria universidade. Então a gente vai aí colocar, né, a Francine que está há alguns dias de ir, a Natália que já foi, e a Lena que pode ajudar você que está querendo ir no programa que começa agora, né, Mi? Exatamente. Então acho que a primeira pergunta que eu faria é para a Lena, depois a gente estende para as meninas. O que a pessoa deve levar em consideração na hora de escolher o destino e o formato, o tempo que ela vai ficar no intercâmbio? Bom, o destino, normalmente o jovem ele vai em busca de aprendizagem do idioma, né, ou aperfeiçoamento. Então o destino, o país da língua que ele quer aperfeiçoar ou aprender, e lógico, aquilo que ele sonha, né, porque todo jovem ou todo adulto, todo mundo que pensa em fazer um intercâmbio, já sonha com isso, já estuda através das redes sociais e da internet as características daquele lugar, o que tem para fazer, a cultura, o clima, tudo, né, sobre o país, e aí já vai montando o seu castelinho, o seu sonho. Depois vai em busca disso, é a cultura que te agrada, né? E aí o mundo é tão lindo que fica difícil escolher. Acho que é uma tarefa difícil, né, para vocês escolherem para onde ir. Francine, você escolheu a Austrália, assim? Você já queria esse destino? Não, inicialmente não. Eu trabalhava numa empresa e eu já tinha planejado fazer um intercâmbio, só que para o Canadá. Eu ia ficar um mês em Toronto, mas infelizmente aconteceu uns controversos e eu tive que mudar o meu intercâmbio. Aí eu escolhi a Austrália, porque pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo, e pela cultura que a Austrália tem, que é perto da Nova Zelândia também. Isso chamou muito minha atenção, eu pesquisei muito, sim, vídeos, a cultura do país, e isso fez eu mudar o meu destino, né? Inicialmente seria o Canadá, e agora eu mudei para a Austrália. Legal. E o que você busca encontrar com esse? Olha, eu busco mais experiência pessoal, uma experiência de crescimento como pessoa, além de você conhecer novas culturas, novas pessoas. É aquele ditado, é dar a cara a tapa mesmo. Você tem que ir atrás de trabalho, você tem que ir atrás de apartamento, atrás de escola. É você sair da sua zona de conforto literalmente, porque aqui a gente vive na casa dos nossos pais. Então é você querer crescer, ter essa experiência pessoal.
A nossa experiência com o intercâmbio, né? Além de ter assim, uma legião de alunos que já fizeram, né? Eu também tenho a experiência em casa, né? De ter enviado o filho para ficar um ano fora, né? Você tem filhos que ficaram fora? Eu só tenho um filho, né? E ele ficou um ano no Canadá. E assim, os ganhos vão muito além da aquisição de um idioma, né, de uma proficiência no idioma, né, sei que foi. É assim, é isso que ela falou, você vai sem nenhuma referência, né? Então você vai para um lugar, você não é filho de ninguém, vizinho de ninguém, amigo de ninguém, né? Então chega lá, você tem que conquistar as pessoas, que se redescobrir quem eu sou, sabe? E isso traz um aprendizado assim, pessoal e um amadurecimento gigante para um jovem. E eu acho que esse é o grande ganho, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a Francine, ela tá indo com o pensamento correto mesmo. Porque o ganho pessoal é o maior que você vai ter. Quando eu fui, como eu fiz na universidade, né? Eu ainda tinha aquele encantamento, nossa, eu vou estudar, vou conhecer uma universidade, mas não. Meu maior aprendizado foi na rua, não dentro da universidade, né? Mas quando você foi, você achou que o maior ganho seria a faculdade? Eu pensava, né? Pensava que ia cursar disciplinas, cursei História de Espanha. Não, o que eu aprendi de História de Espanha foi na rua, com galegos ali que moravam comigo mesmo. Fui conhecer a cultura galícia, viajava, conversava com nativos. E foi ali que eu aprendi mesmo. E tem uma questão também que assim, um estrangeiro que vem para o Brasil, ele é muito bem aceito, porque o brasileiro, ele é muito caloroso, ele é muito receptivo, ele recebe bem, né? Nem todos os países que o brasileiro ingressa, ele vai ter a mesma receptividade, né? Ele não vai ter, principalmente Canadá é um exemplo, eles são acostumados com os intercambistas, então os intercambistas são meio que um intruso, né? Então isso também traz um amadurecimento, porque você tem que romper barreiras mesmo, né? Você tem que se superar. Isso traz um grande conhecimento e amadurecimento. Você né? falando isso faz todo sentido, porque lá na universidade que eu estudei, que era a Universidade de Santiago de Compostela, a gente sempre brincava que era o grupo dos nativos ali mesmo que estudavam e os intercambiários, porque eles não se misturavam com a gente. Então a cultura ali que eu aprendi era de quem tinha vindo de outras regiões, da própria Espanha, de outros países. Erasmus eles falam, exato. Né? Erasmus é o intercâmbio deles lá dentro da Europa, chama Erasmus, né? E é com esse pessoal que a gente se envolve. Porque os nativos mesmo, dentro da universidade, eles isolam a gente. E um dos motivos é que eles sabem que o intercambiário vai embora, então eles não querem ter muitos laços, né? Então, mas você acaba conseguindo, mas é com muita luta, né? Pra você ser aceito. Então tem uma diferença cultural. Então esse ganho de saber que o mundo é diferente, que não tem melhor nem pior, é só diferente, né? E ser em busca dessas conquistas. E claro, que se você for preparado e falar o idioma que aquele país fala, você vai conseguir, porque você já tem muitas dificuldades, muitas etapas aí a serem vencidas. Então, se você tiver o idioma, né, no mínimo aí um pré-avançado ou um avançado, você vai se dar muito melhor e vai sofrer menos, né? Mas se você tiver um idioma avançado, que você estiver bem, ou já o exame de proficiência, o UFC, que é o exame do término do curso do CNA, aí de fato você vai conseguir sofrer bem menos e ter um resultado. Como que funciona? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Para você fazer um intercâmbio, que a Natália fez vinculado à faculdade, né? Então a faculdade ela acaba vinculando tudo, mas se você não faz faculdade, ou você faz, mas quer fazer um intercâmbio por conta própria, e é uma agência e tal, é preciso você ter um certificado de proficiência, ou isso ajuda? Como é que é? Não é preciso ter um certificado, você pode, as agências vendem esse intercâmbio para alunos até com nível bastante básico, né? Eles vão vender, às vezes tem algumas que fazem uma prova, mas é muito simples a prova, né? Mas se você fizer um curso de férias de um mês, né, num país de língua inglesa, e você tem um nível básico, você não vai voltar proficiente e nem com nível super avançado, você vai adiantar ali 1 ou 2 estágios
cursando, a minha referência é o CNA, né? Agora, se você vai com nível avançado e você vai melhor, ou se você vai ficar muito tempo, como 6 meses, né? Mas mesmo quem vai ficar 6 meses ou 1 ano, se você não entender um pouquinho da estrutura da língua e tiver assim, um nível como o seu intermediário, você corre o risco de voltar falando muito mal. Mas, Arthur, da própria universidade, né, que você falou que foi o meu caso, né, que fui pela Unesp, Sim. eu precisava do certificado de proficiência, porque senão eu não podia nem me inscrever para o intercâmbio. No caso, a professora na época deu um certificado de pré-intermediário, que era o meu nível, para poder viajar. E isso que a Leia fala faz todo sentido, porque... A Lena, desculpa. Imagina, que isso. Faz todo sentido, porque que nem, por exemplo, eu que fui cursar a universidade, por mais que pensam, espanhol, parecido, não. Eu não conseguiria acompanhar as disciplinas se eu não tivesse esse pré-intermediário que era pedido na bolsa. Então, mas e se a pessoa não fala nada? Ela não pode fazer um intercâmbio, né? Aí a dica é que ela faça um curso, entendeu? Isso que é a nossa questão. O ideal é que ela saiba, que ela tenha pelo menos um nível intermediário para ela poder se dar bem lá, para ela poder... Porque o que acontece, pode acontecer, brasileiro vai para os Estados Unidos, né, a trabalho, arrisca, vai, e vai ficar na cozinha, né, não vai conseguir... ter um grande progresso, né? Normalmente fica em comunidades de brasileiros, aí você não está vivendo aquele país, a cultura dele, o sonho idioma. que você se propôs, né? E o sonho. Então são ganhos diferentes, né? O que ela fez, o que a Fran vai fazer, é que elas mergulharam na cultura, vai lapidar o inglês dela e ela vai avançar níveis, assim como o seu espanhol, né? E aí tem que ter uma preparação, sim. E quanto melhor essa preparação, melhor vai ser o seu resultado. Em todos os sentidos, ganho conhecimento do idioma e esse mergulho na cultura, você se descobrir, todos esses ganhos, né? Se você fala a língua daquele país, você vai ser mais feliz. Legal. Porque tem essa questão, né, Natália? Nas universidades públicas eles exigem esse nível de proficiência, um certo ranqueamento entre os alunos da sala. Isso, marco como europeu, tinha que ter um nível mínimo de B1, se eu não me engano, na época. E aí, inclusive, as universidades, elas oferecem cursos, né, de línguas quando você vai para a universidade, que foi o meu caso. Quando eu cheguei lá, eu tinha o nível de proficiência aqui da Unesp. Mesmo assim, eu precisei prestar uma prova, que aí saiu do marco comum europeu, e eles me direcionavam para cursos de línguas lá, para poder aprimorar, até para poder acompanhar o curso, né? Só que o maior aprimoramento mesmo está na rua, né? Então, a gente separou umas fotos aí da Natália, na viagem dela, né? Ó, olha só como ela tava diferente, faz 7 anos, Faz 7 anos. E o que é aí? Aí é Barcelona. Barcelona. É o Camp Nou, né? Tá vendo? Foi estudar, mas tem o turismo também. Tem que aproveitar. Ali né? foi onde você ficou, né? Mas ela comentou isso, né? Que ela até escolheu a Austrália, pensando que era próximo à Nova Zelândia, já tá pensando nisso, né? E eu também. Quando eu fui fazer o intercâmbio, eu pensei exatamente, falei, Europa, vou viajar tudo. E viajei, viu? E você vai tem que aproveitar. Você não tá lá só pra estudar, trabalhar. Sim, Lugares e outra, pra conhecer. intercâmbio tem muito aquela coisa de passeio, de viagem, né? Tem uma foto aí que a gente vai discutir isso. Pode passar. Ali onde Essa aí é a Catedral de Santiago de Compostela, né? Foi Na nessa cidade que eu morei mesmo. 6 meses. 6 meses. Você morava onde? Eu morava próximo à universidade mesmo, não era tão próximo aí do Casco Viejo, né, que chama. Mas eu morava num apartamento com mais 3 pessoas, né? Uma brasileira, que inclusive é amiga minha, saímos juntas daqui, né, e fomos juntas, moramos juntas lá. E um casal de italianos. Olha né? que vivência incrível, né? Sim. Fomos pra Itália, conhecemos o lugar lá que eles moravam. Ah, você foi pra Itália? Fui. Aí tive amigos portugueses, fui pra casa deles em Portugal também. Bem legal. Aí, ó, que você vai encontrar lá. Olha lá, nossa senhora, aí... Todos intercambiários. Quantas línguas tem nessa foto? Finlandês. O que você imaginar tem aí. Você já sabe onde... já sabe, lógico, né? Mas onde você vai ficar lá, Francine? Nas 2 primeiras semanas eu vou ficar numa residência estudantil que a própria agência de intercâmbio disponibiliza, né? Paguei 2 semanas e depois eu tenho que procurar um apartamento para dividir. E aí é nessa que você acaba dividindo com asiático, enfim, com um monte de nacionalidade, e isso é muito legal. E além de você
vocês falarem só uma única língua, que é inglês. Porque se você fica no apartamento com brasileiro, você acaba falando português. Ah, sim. Mas se você fica com outras nacionalidades, você só fala inglês. Ele te força a falar cada vez mais. Isso mesmo. E asiáticos, enfim. É isso que é legal. Então eu vou ter que ir atrás de apartamento também. Eu passei por essa experiência aí também. Quando eu saí daqui, eu saí com 5 dias de hostel pagos, né? Eu e essa brasileira, amiga minha. E É a Laura, lá, pode falar pra ela. é a Laura. Eu não sei se a Laura tá assistindo, você divulgou pra ela, né? Não divulguei, devia ter divulgado, Laura, né? que Tem é fotos, nossa inclusive, colega, da Laura né, aí. daqui de Rio Preto, Exato. também foi pra lá. Um abraço. Fomos pra Laura. juntas. Viveu uma experiência incrível no intercâmbio, né? Foi ela ou foi você que caiu em Paris? Não precisa contar, fui Foi eu. você, né? Gente, eu fraturei o osso aqui, ó. Rodei escada abaixo no metrô em Paris, mas sobrevivi, continuei a viagem mesmo lá, não precisei engessar, então tudo certo. E você tem outra coisa pra contar também, né? Não. O seu marido. Ah, meu marido deve estar assistindo, inclusive. Ah, então conta aí, comenta. Comenta aí, Du. Comenta aí, Du. Meu marido, gente, eu conheci meu marido um pouco antes de eu ir pro intercâmbio, né? Eu sou casada há 1 ano e meio. E aí, na hora de ir embora, aquele chororô e tal, né? Fui pro intercâmbio. Eu cheguei lá em setembro, eu fui até no feriado de 7 de setembro. E nós conversávamos todos os dias. Quando foi novembro, mais ou menos, ele me ligou perguntando o que eu ia fazer no Natal. E eu disse a ele que Natal eu passaria ali em Santiago mesmo, que meus pais iriam me visitar no Ano Novo e encontraria eles em Madrid. E aí ele foi pra lá. Te pedindo Né? casamento? Me pediu namoro. Que a gente não namorava. Me pediu namoro lá, 1 mês e meio depois que ele veio embora, eu voltei. E aí, estamos juntos até hoje, casamos. Olha só, ainda recebeu a visita do ficante que virou namorado. Que virou namorado lá, começamos a namorar lá. Muito especial, Santiago, assim. Mas E a eu tava- Espanha é um encanto, Ah, né? a Espanha é maravilhosa, a Espanha é calorosa, né? É, O espanhol te recebe bem. muito. É bem diferente de outras partes da Europa, né? Mas é muito bom. E eu morei com italianos também, né? Então era bem calorosa mesmo a casa. Nossa, E aí? gente, a questão cultural um pouco. Vocês pesquisam, é bom pesquisar antes os costumes do país, a questão de etiqueta em sociedade mesmo, para não passar nenhuma saia justa. Você fez esse levantamento, Francine? Olha, eu assisti vários vídeos, inclusive de brasileiros que já estão lá e dando dicas do tipo que costume de fazer no Brasil e que eles odeiam lá, coisas que a gente não pode fazer. Isso é muito legal, porque você não chegar lá assim, né, desse nosso jeito brasileiro, pra você não ser não mal visto ou não mal recebido, não é isso. Mas pra, justamente com a gente, pra aproximar cada vez mais eles da gente também. Você lembra de alguma coisa assim que se destacou, que a gente faz direto e lá não é tão bacana? Ela destacou uma coisa, quando a gente tira foto assim ok, mas assim pra ele, o dedinho virado já é ofensa, não pode. Ah, e tem várias outras coisas, mas o que mais me destacou foi, gente, mas qual que é a diferença de tirar foto assim ou assim? Mas eu assisti vários vídeos e, enfim, essa foi uma das coisas que mais me marcou. E você, Natália, passou por alguma saia justa? Fez uma pesquisinha antes? Então, eu sempre, né, qualquer lugar que eu viajo, eu gosto de pesquisar bastante, né, porque eu acho a cultura de um povo, bom, cultura é fantástica, né. E principalmente o espanhol, eu tinha esse problema porque a gente tem esse lance do espanhol ibérico, né, que foi onde eu fui morar, e o espanhol aqui da América. Só que eu tinha pessoas me assessorando muito com isso, né, minhas professoras da universidade me davam muito apoio. Mas assim, eu nunca passei um apuro lá na Espanha. Eu passei apuro depois, quando eu viajei aqui na América, depois que eu tinha vivido lá, de falar coisas que eu falava lá que aqui não eram bem vistas, né, Arthur? Ah, sim. E aí eu passei alguns apuros, sim. Né? Francine, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estuda inglês faz quanto tempo? Faz 1 ano e meio. Ah, então não faz muito tempo assim. Então foi uma ideia recente, né? Isso. A ideia do intercâmbio eu tenho faz uns 3 anos que eu venho planejando, venho estudando, tudo, né? Assim, que eu venho planejando mesmo faz 2 anos. Então, logo depois que eu formei, né, como eu já tinha esse sonho de fazer o intercâmbio, eu falei, não, agora eu preciso
procurar um curso de inglês que vai me Aí ela oferecer achou o uma CNA, base. viu? Nossa aluna está inclusive fazendo curso intensivo agora, em julho. Intensivo, justamente para dar uma guinada. Então, mas a Lena vai poder, assim, eu tenho mais ou menos um conhecimento, né? Porque essa já foi minha área. 1 ano e meio ainda não é avançado. Não, intermediário. 1 ano e meio ainda tá pro intermediário. Então você tem ciência de que você não é uma falante fluente. Sim. E como é que tá essa tua segurança pra chegar lá e falar? Porque eu imagino que você deve estar ansiosa. Bastante. Mas assim, é aquela confiança, assim. Eu pelo menos eu sei que eu vou chegar lá, que o jeito deles falarem é totalmente diferente do inglês americano e do inglês britânico. É totalmente diferente o inglês dele. E eu tenho amigas em Sydney e falo, Fran, se prepara, porque o inglês aqui é difícil. E essa minha amiga foi sem nada e assim, ela tá conseguindo se virar bem. Mas como eu tenho uma base, então eu tô estudando bastante. Pelo menos uma base a gente tem que ter. Uma base gramatical, pedir uma informação no aeroporto, pedir uma informação, comprar uma coisa, perguntar quanto custa, isso a gente tem que saber, não adianta. Mas é aquilo que a Natália falou, é a vivência no dia a dia, a hora que você engasgar pra falar, que aí não tem jeito, não adianta você falar português que ninguém vai entender. Sim. Vai ser sofrido aí as primeiras 2, 3 semanas, depois vai melhorando e aí vai. Mas eu também, viu? Quando eu fui morar lá, eu estudava espanhol fazia 1 ano e meio, porque antes de eu entrar na universidade, eu nunca tinha tido contato com espanhol, sempre fiz inglês. E aí, no IBILS, né, quando você vai cursar letras, as turmas se dividem, né, para inglês e espanhol. E eu, como eu não fui muito bem colocada no vestibular, eu fiquei com o espanhol. E eu era até revoltada por conta disso no começo da faculdade. Porque eu queria fazer inglês. Eu lembro. Né? E depois até isso eu fui zoada pelos professores, porque eu me apaixonei um tanto pelo espanhol que eu fui fazer um intercâmbio. Né? E eu fui bem insegura também, porque eu não falava bem, não. Mas você pega o jeito. Pega o jeito. Na prática, E você vai morar nessa cidade dessa sua amiga? Não, eu vou morar em Melbourne. Ah, e ela não mora lá? Ela mora em Sydney. É 800 e tantos quilômetros de distância. É tipo aqui em Brasília, assim, ali do lado. Aí também vamos, apesar do programa Somos Tão Jovens, mas o intercâmbio, quando não é possível fazer nessa fase jovem, pode também ser feito na fase adulta. Ah, é? Pode. Então, mas é legal discutir isso, por quê? Porque intercâmbio é uma coisa que é muito ligada com o ensino médio. Ensino médio. Então eu falo assim, intercâmbio. Eu mesmo conheço pessoas que falam assim, eu adoraria fazer um intercâmbio, mas eu já saí da escola, então não posso fazer mais. É lenda isso? Lenda. Porque você pode fazer os high school, né, no ensino médio. Você pode depois fazer através das universidades que oferecem, né, esses cursos, esses programas, né? E você pode fazer depois de formado, pós-graduação, mestrado, cursos, né? E você pode também fazer depois na fase mais adulta ainda, que você já tem sua vida aí planejada, né? Vida financeira, vida profissional e por experiência pessoal mesmo. Você tem um tempo, né? Por exemplo, eu pretendo fazer o ano que vem, não posso ficar muito tempo afastada das escolas, mas 15 dias como experiência pessoal mesmo, sabe? Mas, Helena, e qual que seria a diferença disso e de uma viagem? Né? Porque aí muita gente lá em casa deve estar se perguntando, o que você está falando é a mesma coisa de fechar um pacote da CVC. Não é. Não é. Porque a ideia é você vai fazer uma viagem, então ela é turística, então você vai passar em vários lugares, você vai nos lugares turísticos daquele lugar, você vai para provar gastronomia, para conhecer. Aí não, você vai para uma determinada cidade, só aquela, né? E aí você vai ficar sozinho, você não vai levar filho, irmão, marido, esposa, namorado, ninguém, vai você e você. Né? E aí você vai fazer um mergulho na cultura daquele país, né? Você vai ficar numa casa de família, né? Então você vai ter que comer como eles, viver como eles, é outra experiência, né? E a experiência do que elas vai viver e viveu aqui, que é você se descobrir, você conquistar essas pessoas, você ir lá voltar para o seu cerne, né? E falar assim, quem sou eu, né? Deixar um pouco das amarras, enfim, dos títulos da vida e ir lá e se descobrir, aí você vai nu, né?
Eu acho essa experiência espetacular, né? Eu acho que meninas de sorte, eu quero fazer isso aí também. Não fiz na adolescência, mas eu quero fazer. Não, legal. Você falou, é curioso, porque quando você vai fazer uma viagem, né? Lugares turísticos não te dão tanto essa visão, né? Não é a mesma coisa. Você vai ver uma coisa ou outra, mas... Sim, e o turístico, até a comida do lugar turístico, ela não é igual a comida da região, não. Isso, inclusive quando eu viajo, eu não vou, eu nunca faço as refeições nos lugares turísticos. Já vou me infiltrando e perguntando, pega um nativo lá, qual que é o seu restaurante na rua de trás, sabe a rua de trás? E dá muito certo isso, viu? Porque lá na Espanha, nos lugares turísticos, as paellas são congeladas. Aí você vai para as ruas certas, aí sim, né? Aí você come muito bem. Mesmo. Mas é igual aqui, você vai pegar uma coisa congelada num posto, não é num lugar que aparece, ou tem aquela casa específica que fica escondidinha, né? Que só para quem conhece e tal. Né? Mas assim, que fique aí esse esclarecimento para quem assistiu, a diferença entre intercâmbio e viagem. E intercâmbio é coisa de jovem? Mas você pode ser jovem até os 80 anos para fazer intercâmbio. Isso, aprender a fazer intercâmbio, se jogar na vida sempre, né? Legal. Lena, quando que você começou a fazer intercâmbio, se oferecer? Desde sempre ou teve uma hora na história da sua escola que você falou, não, eu quero oferecer intercâmbio também? Há muito tempo. Às vezes vamos mudando os parceiros, né? Esse parceiro novo que a Fran está indo, já estamos aí há 3 anos com eles. A gente sempre pesquisa o trabalho, o custo-benefício, o apoio que eles dão para esses jovens, né? Então temos sempre um parceiro a indicar. É uma indicação apenas, né? Entendi. O papel do CNA mesmo é preparar esses jovens, né? De qualquer idade para viajar, para morar fora, para fazer um intercâmbio, para ingressar no mercado de trabalho, para fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, para a vida. Hoje né? você Esse tem é o uma nosso média, pacote. sem números exatos, mas uma média de quantos alunos aí que já fizeram intercâmbio? Mais de 20? Mas muito mais. Muito mais. Mas multiplica isso muitas vezes. Muito. E o retorno deles para você, assim, como é que é? Valeu a pena? Valeu muito a pena. Eles voltam para contar, eles voltam para continuar a aprendizagem do idioma, eles voltam, independente de intercâmbio, todos os nossos alunos, os formandos, eles mandam notícia, eles voltam para contar o sucesso. Tem mãe que me acha no Facebook e manda mensagem, fala, Lena, você não acredita, sabe a fulana? Lógico que eu lembro. Nossa, essa semana ela lembrou muito de você porque ela conseguiu isso, graças ao CNA. Falei, nada, graças a sua visão como mãe, né, de investir em conhecimento e da sua filha que se esforçou também. E nós somos uma ferramenta, né, mas precisa ter a vontade das pessoas. Ótimo. Mim? E, gente, tem a questão do planejamento, porque por exemplo, estou me planejando faz 2 anos para fazer intercâmbio, você já está avisando ano que vem fazer uma viagem do tipo, precisa ter esse planejamento, não é assim, vou fazer intercâmbio, vou lá amanhã e tá tudo certo, né? Não precisa. Eu preciso porque eu venho planejando, como eu disse, intercâmbio faz 2 anos. E assim, aqui em Rio Preto a gente tem algumas agências, eu fui em todas, eu pedi orçamento em todas, eu quis saber como que elas me ofereciam. E assim, não é só uma questão de planejamento, questão de planejamento financeiro, mas tem um monte de outras coisas que envolvem esse tipo de coisa. Não, é legal, eu queria saber disso. Você escolheu a mais barata? Olha, eu escolhi aquela que cabia no meu bolso e que assim, se adequou àquilo que eu queria. Isso é interessante, eu vou ficar por quê? Eu tive uma aluna, eu não vou citar nomes, porque tudo tem limite. Ela me mata. Ela fez um intercâmbio, ela fez numa agência baratíssima. Também não vou citar nomes, porque também tudo tem limite. Ela fez numa agência baratíssima, ela escolheu a mais barata. E aí eu dava aula pra ela de conversação, né? Então a gente não tinha um material e a gente ficava conversando sobre isso em inglês. E ela veio me contar a experiência dela nesse intercâmbio. E ela disse pra mim, ela falou que foi péssima. Péssima, ela estava no 3º colegial, ela escolheu uma agência muito barata, assim, uma diferença assombrosa.
E ela fechou o pacote. Aí ela foi para os Estados Unidos. Na verdade, também a culpa talvez nem fosse da agência, né? E aí ela foi. Aí quando ela chegou, ela foi para o interior de um estado no norte dos Estados Unidos, que ela foi recebida no aeroporto e tal, a família foi buscar. Aí era uma família muito, mas muito conservadora ao extremo. E eles moravam numa vila no norte dos Estados Unidos, no interior, em uma vila que a cidade mais próxima era 200 quilômetros. Era um povoado, igual aqueles de filme de terror, sabe? Que você anda, ela falava que você andava e via aqueles túmulos, assim, sabe? Com cruz, assim, que você passava carroça, isso em 2009, 2010, entendeu? Então, assim, não era pra existir isso. E não era o sonho daquela menina de 16 anos dos Estados Unidos. Ela queria, na cabeça dela, a agência vendeu as imagens de São Francisco, Las Vegas, entendeu? E aí ela conviveu aquilo. Chegando lá, a família era muito conservadora. 6 horas da tarde eles tinham que jantar e dormir. Não podia usar internet, não podia usar telefone. E ela tinha que trabalhar cortando lenha todos os dias. Entendeu? Então assim, ela entrou em depressão. Deu um mês, a mãe dela teve que buscar ela. Entendeu? Então, assim, aí vem a pesquisa, né? Porque a internet está aí, o número de habitantes na cidade, fica perto de onde, você pesquisa a família, né? Você vê até a imagem da casa que você vai ficar. Isso é bacana. E aí dando até não é nem o objetivo, mas os intercâmbios do Rotary, né? Que são um espetáculo que eles não têm nenhum interesse financeiro, né? Porque precisa escolher bem a agência, porque virou um negócio, né? Tem famílias nos Estados Unidos, no Canadá, que receber um intercambista faz parte até do orçamentária, né? Existe isso também, são exceções. Eu acho que, pelo menos a experiência que eu tenho, enviando filho de muitas amigas, sobrinhos, eles fazem mesmo, tem um prazer de receber, de ensinar. Não é bacana você participar da vida de alguém? E essa convivência, ela fica para a vida, né, depois. Porque são amigos que você leva para o resto da sua vida. Mas acontece também dessas roubadas aí, mas tem que se precaver, pesquisar. E se der errado, também liga na agência e fala, não quero aqui. Mas a gente fechou depois, regaça. Por isso que eu falei, não pode escolher também o mais barato, você tem que analisar tudo, né? Às vezes você fala, intercâmbio tá muito caro, eu achei um coiote aí que me leva. Não é assim. Mas nesses programas das universidades, você não tem todo esse tempo para se programar, não. Tá? Eu, no meu caso, me programei em 3 meses. Eu lembro que eu queria com você, eu não consegui. Na verdade, quem me falou do intercâmbio foi o Arthur. Nossa, abriu o intercâmbio, vai 4 alunos da Unesp para Santiago de Compostela. Eu queria... E o Arthur me contou. Aí eu parei pra pensar, será? E cheguei em casa e comentei. Meu pai, eu acho que se fosse você, eu tentava. Tentei, em maio saiu o resultado que eu tinha sido aprovado, em setembro eu tinha que estar lá. Então eu não tive todo esse tempo aí, não. Eu não consegui a documentação, eu não consegui uma liberação de uma coisa que eu precisava lá, eu desisti na metade do caminho, porque eu não tenho paciência. E aí não deu certo, entendeu? Mas aí ela foi e tal, Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Infelizmente, nosso bate-papo é curto e acabou. Mas então a gente queria pedir aí para vocês deixarem um recadinho para quem está pensando em fazer intercâmbio, para quem está indo daqui a pouquinho. Então, o que vocês diriam aí, Francine? Eu acho que se você tem a vontade de ir, vai. Você não vai se arrepender. Como eu também espero não me arrepender de nada. E que você tem que esperar mais experiência pessoal, conhecer outras pessoas. E vai ser fantástico. Eu acho que é isso. Francine, você vai chegar lá que dia? Dia 28. Tá. Passado uma semana por aí, manda um vídeo. Manda, pode de 1 minuto, 2 minutos. Pra Lena, ela encaminha pra Esther. A gente vai exibir aqui no Somos Tão Jovens, contando como é que tá o intercâmbio da Francine lá na Austrália. Vai ser ótimo, que a gente vai adorar. Tá bom? Tá bom. A gente mostra aqui no programa. Tá bom. Combinado? Esther, não me deixa esquecer, tá bom? E você, Helena, o que você aconselharia para? Bom, minha dica é, você vai para um outro país e da melhor forma possível, né? Falando o idioma,
da melhor maneira que você conseguir até a época da viagem e pesquisar bastante, se jogar. E se você tem esse sonho, corre atrás. Quando a gente tem um sonho, você programa, foca nele, que dá certo, né? Isso aí, qualquer novidade, ó, pode procurar a Lena, que ela auxilia vocês no intercâmbio, auxilia vocês aí a aprender o idioma, né? Estamos lá para isso. Onde está a escola? Pode falar. CNA, 2 unidades. Uma na Imperial, Benjamin Constant 3930, e uma lá próximo aos condomínios Dama. E daqui um pouquinho, né, o ano que vem... É novidade isso ou não? Já foi informado para a imprensa? Mais ou menos, né, Esther? Novidade? Novidade a gente gosta. Ó, primeira mão, Diário da Região, aqui, ó, sabendo, a gente adora novidade. Vamos lá. Isso aí, ó, então o CNA vai para a 3ª unidade em Rio Preto, né, com muito orgulho. CNA North Village, hoje a gente tem a CNA Downtown, que é a mais antiga, CNA Boulevard, que é a dos Damas, né? E agora a CNA North Village, a 500 metros do shopping da região norte, uma escola linda, também com prédio próprio, construído para ser uma escola maravilhosa. As obras estão lá de vento em polpa para acabar até o final do ano, e vamos acabar, que nós estamos com esse foco aí, vai dar tudo certo. Olha só, sensacional. Então aí, ó, você já viu aquela peruinha laranja do CNA andando pra cima e pra baixo. Já viram, né? Não vai mais precisar andar na perua, já fica lá na cidade do norte, já estamos lá. direto pro CNA. E você, Natália? Eu deixaria um recado para quem já está na universidade e tem esse interesse, que busque sim os programas que as universidades ofereçam, porque isso para o currículo é muito forte, né? Eu percebi, quando eu tive que entrar no mercado de trabalho, e aí eu tinha isso no meu currículo, as pessoas olham sim com outra forma, as pessoas te dão sim mais oportunidades, sabe? Então, eu acho que vale a pena buscar sim esses programas que as universidades oferecem. É isso aí, a minha dica que eu dou é pra você toda quarta-feira ligar aqui às 4 horas da tarde e assistir a Milene e nossos convidados no Somos Tão Jovens. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Até semana que vem com o tema ainda em desenvolvimento, né, Arthur? Não, já tá definido. Já quer tá conta definido. já ou deixa na surpresa? Não, deixa na surpresa. Deixa na surpresa? Então tá bom. Semana que vem mais um tema esperando vocês. Um beijo.